Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso. Mas antes de começar, mando um abraço a todos os professores e estudantes do ensino religioso do estado de Pernambuco. E também a nossa professora intérprete de Libras, a professora Isabela Araújo, e a Ronaldo aqui do som do Educa PE, e a Bianca também. Então hoje vamos iniciar uma nova série, mas qual será a série de hoje? Olhando para a tela, nós temos aqui sobre livros sagrados, tradições indígenas. É isso aí, vamos iniciar uma nova série, como eu já falei, sobre os livros sagrados. E hoje são as tradições indígenas. Vamos conhecer, entrar um pouco na cultura indígena. E lembrando sempre que temos vários povos indígenas no Brasil e em nosso estado, o estado de Pernambuco. E lembrando sempre este ponto importante, qual é? O ensino religioso é um componente que busca o quê? O respeito, a pluralidade, certo? E vamos adiante aqui, trago para vocês um pensamento. Esse pensamento que nos trouxe foi Guilherme, aqui da ETEPAC, certo? Vamos ver aqui como é que é? Acompanhando na tela, nós temos aqui, nós não somos donos da terra, nós somos a terra. Veja que é uma entrevista com o cacique Chucuru e é importante que você conheça as tradições indígenas como respeito a esse povo, a esses brasileiros. Mas qual será o objetivo desta série, desta nova série? Lembrando sempre que hoje é a aula 1 dessa nova série. Como há na tela, podemos ver, reconhecer, valorizar, respeitar a diversidade de textos religiosos escritos. Isso está no currículo Pernambuco, mas nós temos hoje uma particularidade sobre as tradições indígenas. Vamos conhecer que as tradições indígenas são ágrafas, ou seja, nós vamos conhecer justamente por via oral. Eles vão o quê? Oralizando, certo? Os seus ensinamentos às novas gerações. E vamos adiante. Trago para vocês uma novidade. Olhem para a tela. Vocês sabiam? Vejam só, sobre Pernambuco, no estado de Pernambuco, contém 10 povos indígenas distribuídos entre os municípios de, vamos ver, Águas Belas, Pesqueira, Buíque, Cabrobó, Inajá, Petrolândia, Jatobá, Tacaratu, Floresta e Carnaúbeira da Penha. Todos eles, cuja população soma um total de aproximadamente 25.720 índios. Essa é a população de brasileiros, pernambucanos, que pertencem o quê? Às etnias indígenas aqui do nosso estado. Lembrando sempre o respeito, a pluralidade, a dignidade. Então vamos ver aqui. Trago para vocês uma foto. Olhando agora aqui, nós temos uma foto dos funiões daqui de Pernambuco. Olhando sempre, veja aí a tradição funiô. Isso é importante, conhecer a diversidade. E você, estudante, você conhece pessoas, certo, que são ascendentes, que descendem dos povos indígenas, dos povos originais aqui do nosso país, do nosso estado? E vamos adiante aqui. Trago para vocês uma breve introdução. Olhando para a tela, vamos ver, acompanhem comigo. Vamos conhecer a função do texto sagrado escrito. Vamos conhecer um pouco o que é o texto sagrado escrito de forma geral. Podemos dizer que os textos sagrados escritos têm a função de, primeiro, registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa fundante. B. Comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, pois através dos textos sagrados o divino se faz presente para o homem religioso. C.
atualizar a experiência original no tempo e espaço. Afinal, independente do período, o texto sagrado mantém a mesma estrutura, sendo utilizado para orientar a vida do homem nos cultos e na educação religiosa. E por final, nós temos certificar, por meio de seus escritos, a experiência religiosa do grupo em todos os tempos. Esse daí é uma breve introdução sobre a importância dos textos sagrados para as diversas tradições religiosas. Lembrando sempre, quando nós tratamos de povos originais, os povos indígenas, estamos falando justamente de tradições orais, certo? E vamos adiante, conhecer agora mais um pouco sobre os textos sagrados. Olhando para a tela, vamos ver os textos sagrados para algumas tradições religiosas são criados a partir da manifestação ou a inspiração divina, ou seja, o próprio divino se faz presente de alguma maneira para enviar a mensagem ao homem religioso. Mas é importante lembrar que alguns textos sagrados não nascem necessariamente sagrados, mas tornam-se sagrados à medida que o grupo encontra nos seus textos escritos elementos que os unem em um mesmo ensinamento, apresentam valores comuns e auxiliam o homem religioso a experimentar a manifestação do sagrado. É isso aí, texto sagrado, preservação e a manifestação. Essa introdução, como eu já falei, de forma geral, ela cabe para as tradições religiosas. No caso dos povos indígenas, como já falei, a tradição é oral. E vamos adiante. Trago para vocês na tela algo bem importante. Veja só, Pernambuco, segundo os pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, nós temos esses povos indígenas. Olhem para a tela que nós temos aí, olha aí, as etnias dos povos indígenas aqui em nosso estado. Então é bom conhecer, certo, justamente a tradição, pela questão do respeito a esses povos que têm uma longa cultura de muito tempo, antes mesmo do homem europeu chegar, é claro, ao nosso país. Eles já eram os donos da terra. E aqui trago para vocês uma fotografia, veja só, de Pernambuco, certo, do povo Pancararu. Olhem só a indumentária. É importante lembrar isso, a indumentária. E é importante saber que cada povo indígena tem uma língua, tem uma tradição, há uma identidade própria deles. Então, é conhecer a tradição religiosa. E vamos ver aqui, você sabia? Olha uma curiosidade, olhando para a tela, nós temos um professor em São Paulo, dedicou 20 anos de trabalho para decifrar uma parte da história do Brasil. Ele traduziu 6 cartas em tupi, escritas no século 17 para o português. É o primeiro relato conhecido de indígenas do período colonial. Veja só, levou 20 anos, mas o professor Eduardo Navarro, seu nome, traduziu as cartas e descobriu que foram enviadas para os índios aliados dos holandeses pelos parentes que lutavam do outro lado, o dos portugueses. Vamos ver aqui. Aqui nisso, em outro trecho, Felipe Camarão, olha o nome aí, líder indígena que estava a serviço dos portugueses, lamenta o domínio europeu. Vamos ver? Ao que ele diz. Felipe Camarão. Quem é Felipe Camarão? É um índio, líder dos potiguares, herói na luta contra os holandeses no Brasil. Sua participação foi decisiva para a expulsão dos invasores. Poti, chamado Antônio Felipe Camarão pelos portugueses, nasce em Pernambuco, que foi, olha aí a fotografia de Felipe Camarão, esse grande nome da história pernambucana, olha aí que ele está aí com o arco, certo? Simbolizando justamente a sua tradição, certo? O seu povo, a sua identidade. Vamos ver aqui, olha o que ele diz. Não posso deixar que as tradições do nosso pai, do meu finado pai,
sejam esquecidas, sejam abandonadas. Isso realmente estava sendo motivo de angústia para eles. Nós vamos perceber aí na correspondência, sabe? É o relato que o professor viu justamente quando Felipe Camarão diz que não pode esquecer as tradições do pai. Então veja só, aqui nós temos texto sagrado, as tradições, a identidade desse povo, que merece o quê? O respeito. Olhem só, a questão da pluralidade nossa. E aqui trago para vocês, justamente na tela, eu gostaria de falar culturas ágrafas. Mas o que seriam culturas ágrafas? Olhando para a tela, vamos ver. Culturas ágrafas são culturas que não desenvolveram um sistema de escrita capaz de registrar a língua utilizada. Porém, não significa dizer que é uma sociedade sem língua ou sem fala. Trata-se apenas de uma organização de sociedade e comunidade que ainda não desenvolveu um sistema que represente, por meio de signos ou símbolos escritos, as coisas do mundo e os sentidos delas. Olhando para mim, lembrar aqui, no caso, as culturas ágrafas. A cultura indígena, quando eu falo em ágrafa, justamente a escrita. Como eu já falei, a cultura, a tradição indígena, ela é perpassada de pai para filho, de avô para neto, através de quê? Via oral, das tradições orais. E é importante conhecer. E isso não quer dizer que é uma cultura inferior, apenas diferente da nossa. E olha aí na tela, Brasil, religiosidade indígena. Então é importante conhecer, certo? Olha aí a manifestação religiosa desse povo. E aqui trago para vocês algo bem importante. Preste bem atenção. Olhando para a tela, nós temos noção do sagrado, percorre cada palavra, gesto, detalhe e manifestação da vida natural, humana e social da cultura indígena. Cada povo indígena tem sua forma particular de reverenciar o transcendente. Um elemento comum, a crença num Deus supremo e absoluto, Tupã ou outros nomes. Então vejam só aqui, como eu já falei a vocês, não é porque é uma cultura ágrafa, que é uma cultura menor. Então é importante lembrar que é um povo, certo? Aliás, são povos que têm o que? A sua identidade. E é isso aí. E aqui eu trago para vocês mais informações. Pessoas que podem entrar em contato com as entidades espirituais utilizam a sabedoria apreendida com os espíritos para aconselhar e fazer rituais, pagelanças. Mas o que é uma pagelança? Rituais de agradecimento e de pedido também ocorrem para efetuar, certo? Curas medicinais. Podem envolver música e dança. É comum o pajé inalar grandes quantidades de fumaça para que inicie a tradição, entrando em transe. Algo importante, justamente eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse ponto. Veja só, sempre com a questão da pluralidade e do respeito. Estão vendo que é uma cultura que tem a sua identidade, certo? Então, na verdade, são culturas, a tradição indígena, as tradições. Olha aí a questão plural. Atenção, trago para vocês agora um trecho da Constituição Federal, do artigo 231. Todo mundo sabe que a Constituição de 88 é a Constituição cidadã. Diz, os índios querem continuar sendo índios e têm esse direito assegurado na Constituição do nosso país. A Constituição diz, são reconhecidos aos indígenas sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Isso aí está lavrado, escrito na Constituição Federal do Brasil. E um pouco mais sobre as religiões indígenas, o conhecimento do fenômeno religioso nas tradições indígenas
sugere um repensar sobre o nosso conhecimento acerca desses povos e sua milenar sabedoria e cultura. Desde a colonização, os povos indígenas têm sido explorados, excluídos ao longo da história. Então veja só aqui, uma milenar sabedoria desses povos, os povos que têm uma longa tradição. E lembrem-se que nós não podemos colocar uma cultura sendo superior à outra. Veja que justamente uma milenar sabedoria é um modo diferente, singular. Cada povo tem a sua singularidade. E veja só aqui, conhecer as experiências religiosas dos povos indígenas permite compreender melhor a sua cultura e superar o preconceito. É isso aí, superar o preconceito, conhecendo a sua cultura. E olhem só as estruturas, aliás, a estrutura das religiões indígenas são marcadas pelas religiões marcadas pela praticidade. Quer dizer o quê? Acompanhe. As religiões indígenas caracterizam pela praticidade. Tudo gira em torno da experiência do sagrado e não numa fundamentação teórica. Vejam só, como eu já falei a vocês, que é uma cultura ágrafa, tudo gira em torno do sagrado e não numa fundamentação teórica. Temos também religiões diferentes entre si. O erro que nós achamos que todo povo indígena, todo povo original é igual. Não, eles têm a sua praticidade, a sua singularidade, a sua independência, sua língua própria, etc. Então é isso aí, conhecer a tradição religiosa. Que tal você, estudante, pesquisar com o seu professor justamente sobre esse ponto das tradições religiosas indígenas, certo? E nós temos um ponto bem importante da estrutura, sabedoria dos antepassados. A sabedoria dos antepassados é preservada através da oralidade. Olha aí, honrar os ancestrais e através da oralidade e não da escrita. Lembra, o texto sagrado é transmitido via oral, oralmente, a questão mística. Então isso já marca o que? Uma identidade desse povo e sua singularidade, o seu modo prático, o seu modo singular, peculiar de ser. E vamos caminhando sempre, buscando sempre o quê? A identidade. E lembrar, escutem só, os indígenas nos primeiros tempos da colonização do Brasil e nos dias de hoje, até hoje, eles sofrem o quê? O preconceito. Lembrar disso, o preconceito sempre sofreram e infelizmente ainda sofrem, infelizmente. E é isso aí que o nosso componente busca, essa questão de que da identidade, do respeito. E trago para vocês a Jurema Sagrada. O que será a Jurema Sagrada? O que é? Vamos ver. A Jurema Sagrada é a primeira manifestação religiosa no Brasil, pois os índios já cultuavam, certo? Quando chegam os portugueses, os europeus, ela já existia. Acompanhe. Desde os primeiros tempos da colonização, vários cronistas e observadores falam sobre o desenvolvimento de rituais ligados à população indígena, por meio de cantos, danças, infusões, cachimbos e dizeres sagrados. Os índios se colocavam em contato com seus antepassados e com outros do plano espiritual. Então aqui a Jurema Sagrada. Vamos ver aqui? Olha aí, o mestre juremeiro. Olhem só aqui, a jurema, a planta sagrada. Então justamente nós encontramos isso, certo? Que é uma tradição religiosa. Olha o respeito. Olha a pluralidade, a singularidade. E é isso que o nosso componente busca. Então, é o respeito a todos. Deixo para vocês algumas perguntas que eu gostaria de deixá-las como atividades para que vocês entreguem aos seus professores. Vamos escutando aqui. Primeiro, o que podemos aprender com a rica cultura e tradição, no caso indígena? E também, dentro desse primeiro, eu posso dizer, o que é que nós podemos aprender com a rica
tradição de outros povos que nós convivemos, não só com a questão dos indígenas e também com os indígenas. 2. Como podemos contribuir para que os índios se integrem na sociedade, sem perder a sua identidade. 3. Muitas vezes a mídia apresenta-os como ingênuos e incapazes, os povos condenados à desintegração social. Pesquise e comente sobre esse pensamento, pesquise e apresente ao seu professor. E, por fim, todos os povos indígenas no Brasil possuem a mesma forma de manifestar a sua religiosidade? Será que todos os povos indígenas possuem uma só maneira de cultuar, certo? De envolver-se com o sagrado? Será? Então é isso aí. Lembrando que a nossa série sobre os livros sagrados iniciou-se hoje com a cultura indígena, a tradição indígena. O exercício que eu deixo para vocês é que pesquisem mais, cada vez mais, sobre as diferentes culturas, e hoje nós ficamos por aqui com o caso das tradições indígenas. Agradeço a professora Isabela Araújo, muito obrigado, a Ronaldo aqui da Educapé, a Bianca, certo? E continuem conosco. Então lembre-se, respeito, pluralidade, também às tradições indígenas. Respeito!